Bem, nessa aula aqui a gente vai aprender sobre packages no Go. Claro, toda linguagem de programação possui uma maneira de você organizar o seu código em arquivos diferentes e no Go a gente chama isso de packages. Packages a primeira linha do teu código Go, vai ter o nome package e o nome. Tá? Então, nessa aula aqui a gente vai aprender sobre packages a fundo, com vários exemplos e exercícios. Um outro detalhe é que os packages eles representam a unidade básica de organização e reutilização de código no Go. E todo arquivo Go tem um package, que é a primeira linha, como eu falei antes. A gente pode dividir um programa em partes menores e utilizar pastas para agrupar esses arquivos no nosso projeto. E só que tem um detalhe. Todos os arquivos de dentro dessa pasta eles devem pertencer ao mesmo package. E a gente vai ver isso também na prática daqui a pouco. Então vamos lá, vamos iniciar aqui o nosso projeto Go com Go Mod Init e o nome da aula aqui, tá? Aulas-packages. Desse modo a gente vai ter aqui o nosso go.mod, depois a gente vai explicar mais sobre esse arquivo. E aqui eu vou criar um novo arquivo Go chamado main.go. Só um detalhe sobre main. Criou aqui com aulas package, vou chamar de main. Pacote main aqui, que vai ser o primeiro a ser executado. Então, um detalhe importante sobre o pacote main é que ele é obrigatório em alguns casos, mas não em todos. Não sei se você sabia disso. Ele é obrigatório em aplicações que vão ser executáveis, mas não em bibliotecas que você vai criar para ser importado, por exemplo, na sua aplicação. Então, se a sua aplicação for um executável, ou for virar um binário ali para ser executável, o pacote main, não só o pacote, mas a função main de dentro do pacote, dentro daquele arquivo, são obrigatórios. Vou dar o exemplo aqui da função, né? Por exemplo, funcMain, nesse caso aqui, essa função é obrigatória. Vamos só printar na tela aqui, ó, iniciando meu primeiro Hello World, né? Hello World. Nosso primeiro Hello World aqui em Go. Então, como esse projeto aqui ele vai ser um executável e não a lib, a função main e o pacote main são obrigatórios nesse caso. Vamos executar aqui, ó, com go run ponto, para executar todos os arquivos Go de dentro dessa pasta aqui. Nesse caso só tem uma. Parabéns, você acabou de fazer o seu primeiro Hello World em Go. E agora vamos falar do seguinte. Bem, para praticar aquilo que a gente falou agora dos pacotes, a gente vai criar um pacote aqui, vamos chamar de logger, por exemplo. log.go, certo? Vou chamar de logger de novo. Pacote logger, está dentro de uma pasta logger, tá? Então a gente vai criar aqui uma função chamada log, tá? E já vou explicar um pouco mais sobre isso. Vou tirar esse completion aqui do Copilot. Completion disable. FMT, vamos lá. Vou colocar só login aqui para te ensinar uma coisa. Eu vou vir aqui no main e vou chamar aquela função. Vamos lá. Não tem. Ó, o que ele vai dizer? Cannot use the unexported function log. No Go, para você exportar uma função, você precisa que ela comece com letra maiúscula. Porque automaticamente todas as funções começam com letra minúscula, são privadas, e essas aqui são públicas. Certo? Então, voltando aqui para o nosso arquivo main, veja que tem pública aqui. Se eu procurar a privada, vai dar aquele mesmo erro. Cannot use the unexported function. Então, mais um conceito aí que você acabou de aprender sobre Go. Agora, voltando para a parte da pasta
todos os arquivos de dentro da pasta pertencem ao mesmo package, a gente vai criar um novo arquivo aqui, ó, logger2.go, certo? E nesse aqui a gente vai criar outra função, log, tá? Login2, certo? Uma letra maiúscula para ser exportada, tá? E aqui no main.go a gente vai fazer o quê? Lembra que o nome do pacote é logger, e do outro arquivo também, logger, tá? Então, logger, veja que tem os dois aqui, ó. Eles pertencem ao mesmo pacote, apesar de estarem em arquivos diferentes. E vamos fazer o seguinte, veja que essa função aqui, log, eu não posso recriar ela no mesmo pacote, mesmo sendo em outro arquivo. Por exemplo, log. Olha o que ele vai dizer aqui, ó. Log redeclared in this package. A gente não pode redeclarar duas funções com o mesmo nome, mesmo estando em arquivos diferentes, porque elas pertencem ao mesmo pacote. Vamos aprender sobre alguns pacotes que são padrão do Go. Sabe que toda linguagem tem seus pacotes padrões, como o OS, até esse FMT aqui, para te ajudar a escrever no terminal. Vamos falar sobre um pacote. Deixa eu deletar esse logger2 aqui. Tá? Corrigir aqui no main, remover isso. Tá? Vamos remover essa função também. Vamos importar aqui o OS, que é um dos pacotes padrão aí do Go, tá? E vamos, ele tá dando erro aqui porque a gente não tá usando ainda, né? Unused import. E vamos fazer o seguinte, vamos ler os arquivos que estão no nosso projeto aqui, ó, do lado esquerdo. E para isso a gente vai, por exemplo, vou criar uma variável aqui chamada files, tá? Erro, para tratar o erro. A gente vai aprender um pouco mais sobre o tratamento de erros em Go, mas por enquanto abstrai essa parte. os.read file, read dir, para ler o diretório inteiro, e a gente vai ler o diretório ponto, que é o diretório atual desse arquivo, né? Primeiro a gente vai tratar o erro, if erro diferente de new, se existiu o erro, tá? Dá um panic aqui, panic e erro, por exemplo, tá? Eu vou dar um return. Vamos já testar isso daqui. Vamos fazer o print aqui do nosso arquivo, né? Lendo o arquivo de diretório atual, for file range files fmt print file.name. Então nesse caso aqui, vamos remover esse reload word aqui. A gente vai ler os arquivos que estão no diretório atual. Se der algum erro nessa leitura, a gente vai dar um panic, tá? Tá dizendo que tem um typo aqui, não tá um R a mais aqui, e vamos retornar. Se passar, a gente vai estar lendo os arquivos do diretório atual e ele vai passar por cada um dos arquivos, tá? E simplesmente vai printar o nome do arquivo. Vamos executar esse código Go aqui, go run ponto, e vamos ver se vai funcionar. Olha lá. Lendo os arquivos do diretório atual. A IDEA, que é um arquivo invisível aqui da IDE, go.mod logger, que é a pasta, e go main.go. Então, deu certo aqui essa leitura de arquivos. E isso aqui foi só para mostrar que o Go ele tem alguns pacotes padrão do sistema operacional, pacotes para HTTP, pacotes para escrita em terminal e coisas semelhantes que outras linguagens também têm. Uma outra questão aqui que você pode ter percebido quando eu importei o logger, vamos fazer de novo aqui, logger pública, né?
Veja que o pacote é aula packages logger. Aula packages, por que aula packages? Porque é o nome do meu projeto aqui. Voltando aqui para o main, aula packages logger. Só que aqui eu só estou chamando logger, certo? Então, vamos chamar aqui, né? Não tem pública mais. Pública. Tá aqui. Veja que eu estou chamando só logger. Ou seja, quando a gente tem uma importação que é um caminho, você só precisa chamar, você precisa digitar aqui o último elemento do caminho. Outra coisa que a gente pode fazer é dar um nome ou um apelido para esse package aqui. Por exemplo, eu posso chamar de log. Nesse caso, o logger fica indisponível, porque eu estou renomeando isso daqui para log. E eu posso chamar log direto dessa forma aqui. E vai funcionar do mesmo jeito, sendo que com um alias. Então, nesse caso aqui, ó, log é um alias. Vamos lá de novo no go run. Veja que foi chamado login, que está dentro aqui dessa função, né? Aproveitando aqui essa parte para falar de importação, nós poderíamos importar dessa forma aqui. Import fmt, import os, import log aula package logger, por exemplo. Poderíamos importar dessa forma aqui. Mas a convenção é que se você tiver apenas um pacote, você importa... Se você tiver apenas um pacote, como o FMT, por exemplo, você importaria assim. Se tivesse assim. Mas se tiver mais de um, você precisa importar dessa forma aqui. Vamos para o log. Aulas package logger. E veja que o meu linter colocou em ordem alfabética também. Um outro conceito importante sobre o import, aproveitando aqui, é um conceito chamado .import. Para explicar esse conceito, eu vou aqui no meu arquivo logger e vou criar outras funções. Deixa eu renomear essa função aqui para logger, para log. Eu vou criar outra função log aqui. Log2. Difícil escolher o nome. fmt println login 2, certo? Duas funções públicas por causa do L maiúsculo. E voltando aqui para o main, não é pública mais, é log. Eu faria assim para chamar a outra, log2, tá? Mas se eu não quiser usar o alias, eu vou precisar usar o último nome do caminho, tá? Mas se eu não quiser usar o último nome do caminho, esse é o papel do .import, que não é recomendado. Já foi até solicitado para ser removido do Go, mas foi negado porque o Go tem uma promessa de retrocompatibilidade, né? Então, se ele removesse o .import, ia quebrar muitos projetos. Então, não vai ser removido. Dessa maneira, por exemplo, você só coloca um ponto aqui e você remove aqui a necessidade de ter o logger, o nome do pacote. O que significa que o Go pegou todas as funções desse pacote logger aqui, pegou todas essas funções e é como se ele tivesse copiado e colado para esse projeto main aqui. Ele basicamente fez isso. É um pouco óbvio porque que isso não é recomendado, porque, por exemplo, se eu tiver uma função aqui, ó, log, no meu arquivo main, já vai dar conflito. Tá? Então, não é recomendado por causa disso também, né? Mas se eu não estiver usando o .import, logger, aí eu posso ter a minha função log aqui com o mesmo nome.
E se eu remover o logger aqui, ó, eu vou estar usando essa função aqui e não a lá de dentro, tá? Então, dot import não é recomendado por causa disso. Causa conflito e não é uma boa prática. Agora vamos pensar o seguinte, se eu colocar um underscore aqui, o que será que essa linha faz? Claro que deu erro aqui, ó. Vou precisar importar novamente, porque eu acabei colocando um underscore na frente. Então, na verdade, deixa eu remover isso aqui. Vou remover esses loggers, tá? O que será que essa linha faz? Essa linha, ela é utilizada principalmente em bibliotecas, drivers de banco de dados, para a gente executar a função init daquele pacote. Então, por exemplo, vou criar uma função init aqui no meu logger. Iniciando o logger, certo? Criar uma função init. E o que acontece é que, quando eu coloco isso, na hora que o meu main for executado, a função init do logger será executada. Digamos que essa função init do logger, ela vai aproveitar para chamar uma função privada aqui. Log privado, certo? Então aqui eu vou dar um log privado, tá? Então, quando eu executar o main, por causa que tenho esse underscore, o Go vai executar essa função do logger. Então vamos ver isso na prática agora. Vou limpar meu terminal aqui, Command K, e go run ponto. Vamos lá. Iniciando o logger. Iniciando o logger. Login privately. Ups. Login privately, por causa que chamou essa função aqui. Então, mais um detalhe aí, mais um aprendizado para você sobre importações no Go. Bem, é isso sobre packages em Go. A gente falou sobre bastante coisa, a gente falou sobre o main, o package main, e sua importância, quando ele é opcional e quando ele é obrigatório. A gente falou sobre formas de importação, a gente falou sobre dot import e underscore import também. Outra coisa que a gente falou sobre como ler arquivos usando o pacote OS, que já vem instalado no Go. A gente falou sobre funções públicas e privadas. A gente falou sobre que os pacotes que estão dentro de uma pasta, eles fazem parte do mesmo package. A gente falou sobre a função init, já falei, né? Sobre funções públicas e privadas, como exportar uma função para fora do seu pacote e como importar em outro pacote. Então, a gente falou sobre bastante coisa. Na próxima aula a gente vai ver um assunto diferente. E esse assunto diferente são funções, que a gente já tratou aqui um pouco disso, mas a gente vai mais a fundo na próxima aula. Beleza? Até a próxima aí, pessoal.